Não quero ser pai. Tenho esse direito? Bom, este é um conto baseado em fatos reais. Na imprevisibilidade da vida, encontramos histórias que nos fazem refletir sobre o poder da escolha e as reviravoltas que o destino pode nos reservar. Havia um canal apaixonado, Clara e Lucas, que sonhavam com um futuro juntos. Conversas longas e profundas moldaram a base do relacionamento deles. Uma dessas conversas era sobre o desejo mútuo de não ser pais, não terem filhos. Clara e Lucas acreditavam que a escolha de não ter filhos era a chave para a sua felicidade. Eles nutriam um pacto silencioso, uma promessa que se tornou o alicerce de seu amor. Fizeram um pacto antinupcial e contraíram matrimônio numa grande festa com muitos convidados. Decorrido 15 anos de plena felicidade e construção de um patrimônio grandioso, Clara, ao fazer 30 anos, mudou sua decisão silenciosamente, pois queria ser mãe. E engravidou, mesmo com todas as precauções tomadas por Lucas. No entanto, o destino pregou uma peça e a vida deles tomou um rumo inesperado. Clara revelou a Lucas uma notícia que abalou suas vidas. Uma notícia que abalou o alicerce de sua promessa. Ela estava grávida. Lucas desabou, perdeu o chão diante da notícia. Lucas se viu diante de uma batalha interior angustiante. A promessa de não ter filhos, que ambos compartilhavam, estava em conflitos com o desejo de Clara se tornar mãe. Um dilema emocional se apoderou dele. Ela lhe tirou o poder de decisão, o anulou. Foi uma traição. Em nossa busca pela felicidade, o direito de escolher nosso próprio caminho é fundamental. Esta história nos lembra que a vida é complexa e imprevisível e que as escolhas que fazemos podem ser desafiadoras e ter consequências. Mas, ao final, o respeito mútuo, a compreensão, o amor e o pacto antinupcial autoriza Lucas não registrar nem assumir a criança? Bom, pela nossa Constituição Federal, homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e obrigações. Então, Clara deve registrar a criança em seu próprio nome? A lei obriga o reconhecimento da paternidade, mas não tem o condão de obrigar o amor ao filho. Isto não tem preço. Você defende o direito de Lucas ou de Clara? Ou do menino, do filho que nasceu? Deixa aqui embaixo seus comentários, que vai ajudar muito para o crescimento do canal e defesa do livre pensar e livre escolhas. Bom, Clara, que sonhava com a maternidade, sem palavras, mudou não só o seu destino, como o de Lucas e agora do nascituro. Já que engravidou sem a concordância e permissão do Lucas, que não quer ser pai, a quebra do pacto nupcial deve prevalecer? O conflito está instaurado. A relação harmoniosa, calorosa de amor de outrora se tornou uma imposição legal e a escolha e prevalência do direito de ser mãe se tornou um fardo. A união do casal se transformou num campo de batalha judicial. A vida de todos tornou-se um verdadeiro inferno. A angústia do homem que anseia por sua liberdade perdida, a confusão de sentimentos na mulher que busca seu sonho. Bom, o homem determinado a recuperar sua escolha de não ser pai. A mulher determinada a prevalecer sua escolha de ser mãe. Este conflito findou por refletir na criança que nasceu com perfeita saúde física, porém com sérios problemas emocionais. Hoje o casal, até então amoroso e harmonioso, caminham amargurados, separados, com visitas supervisionadas e, ao verem seu filho, derramam lágrimas juntos. Não se sabe se de realização, de culpa ou arrependimentos.
Neste conto de escolhas e desafios, lembramos que o direito de não ser pai é uma luta pela liberdade individual do homem, pelo respeito ao outro, ao pacto e à lei. O direito de não ser pai é uma jornada que toca corações, uma controvérsia que desafia preconceitos, mas também uma busca pela autenticidade de cada ser humano. E como em todos os contos, o final é apenas o começo de uma nova aventura. Compartilhe essa história e que o respeito pela escolha seja a estrela guia em nossas vidas. Que o homem tenha o direito de escolher não ser pai,